Eu quero transmitir uma palavra de uma vez que nós identificamos que nós precisamos muito do socorro de Deus, porque o Senhor ele sempre está disponível para abençoar aqueles que buscam. Entretanto, há um aspecto que nós queremos dar uma atenção em especial nessa noite, que é o aspecto profético que está aqui inserido neste salmo. E aí eu vou me antecipar e dizer o seguinte: o que é profético nós só entendemos se o Espírito Santo revelar. Dentro da compreensão da nossa razão, nós vamos dele entender que há algumas coisas aqui que são muito boas. O esconderijo, o abrigo, o descanso. Mas há uma mensagem que o Espírito Santo tem para os nossos corações nessa noite, em que ela ultrapassa os limites aqui das linhas, né, para assim dizer, das letras, ela ultrapassa a razão. Quando nós vemos aqui esse primeiro versículo do Salmo 91, nós vemos o projeto de Deus sendo anunciado ao homem. Você quer ver uma coisa? Nós dizemos que a salvação é individual, em que para salvar Deus não faz acepção de pessoas. O salmista usa uma expressão, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo. Então, aquele quem, qualquer um, a salvação do Senhor ela está disponível para todo aquele que nele crê. Aleluia. Assim, você pega o Evangelho de João, Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus foi dispensado por aquele que quer. O Senhor não escolhe idade, não escolhe estado social, o mundo escolhe. O mundo faz isso. O mundo das pessoas pelas vestem, pela maneira como ela se expressa, pelos lugares que ela frequenta. Mas o Senhor, ele olha a alma. E o projeto que Deus tem é um projeto para a alma primeiro. É por isso que nós não despendemos tempo pregando sobre aquilo que é material. Porque o que é material vai ficar aí. Não tem nenhum problema em você desfrutar do resultado do teu trabalho, de você alcançar benesses aqui, né, ou até mesmo algum conforto. Mas quando nós passarmos desta terra, essas coisas todas vão ficar. E o que vai de fato ter importância é a riqueza espiritual que nós ajuntamos no Senhor. Então o projeto de Deus é primeiro para a alma. Agora deixa eu fazer um adendo aqui. Os dias que nós estamos vivendo são dias onde a alma do homem ela está doente. Qual que é o motivo dessa doença? Falta do Senhor. Nós estamos encontrando o homem nos nossos dias perecendo de pavor na alma, triste, angustiado, situações emocionais, psicossomáticas, como dizem os especialistas, né? Mas que geram efeitos físicos ao homem dos nossos dias. A crise existencial, as crises que nos cercam, as preocupações. Hoje cedo eu estava conversando com um companheiro, um servo de Deus, e ele dizia o quanto estava aflito, porque ele é autônomo, ele tem o seu próprio negócio. Durante todo o mês de fevereiro ele não fez nenhuma venda. Ele falava sobre a conjuntura política, sobre a situação atual do governo. Ele dizia: mano, não sei o que fazer. Isso é o homem dos nossos dias, correndo de um lado para o outro, buscando um abrigo para a alma, respostas, soluções. Onde encontrá-las? O salmista revela. Porque quando ele apresenta neste salmo essa expressão profética, ele relaciona o projeto de Deus
há um resultado aparente na vida do homem, que é uma vida de descanso. A palavra de Deus diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar. E o descanso do qual nós estamos falando aqui é o descanso para a alma. Então, primeiro, a salvação, ela tem seu caráter universal. Ela é para todo aquele que nele crê. A salvação é outra coisa que é doutrina bíblica, é uma experiência individual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu e você precisamos tomar a nossa própria decisão com respeito da salvação das nossas vidas, das nossas almas. É uma decisão pessoal. Não dá para envergonhar ninguém no céu. Ah, não, eu não tomei minha decisão ainda, mas a minha família serve a Deus. Que bom, mas você precisa ter a sua experiência também. Um outro detalhe aqui, né? Se nós entendemos que o tempo que nós estamos vivendo, os dias são difíceis, nós temos urgência para sermos socorridos. Sim ou não? Sim. Nós temos urgência. Quando você tem urgência para tratar de algo, você abre mão de todas as outras coisas em detrimento da sua urgência. Sabe por que nós subimos à casa do Senhor hoje, enfrentando uma série de desafios? Porque nós temos urgência em vivermos, em recebermos a bênção do Senhor. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor. Nós estávamos falando com um grupo de irmãos agora há pouco de quantas batalhas de enfermidade acometeram os irmãos nesses últimos 2 dias. Aqui, né, eu estou pastor desta igreja e mais algumas outras. Meus irmãos enfrentando aí essa questão da dengue, virose, uma série de outras coisas que aí estão, querendo estar no corpo e muitas vezes não podendo. Mas também, muito embora nós tenhamos esses enfrentamentos, como a nossa prioridade é o Senhor, Ele tem ido ao nosso socorro. Nós também estamos nessa noite aqui reunidos para glorificar o Senhor pelas intervenções que Ele fez nesse dia. Pelo socorro de Deus, pela saúde que o Senhor concedeu aos irmãos hoje. Nem era para estar aqui, mas estamos. Socorro de Deus. Então nós aprendemos que como a nossa alma anseia, ela precisa do Senhor, a nossa alma é a nossa prioridade. Nós precisamos dar prioridade à bênção, à saúde, à bênção do Senhor em nós. Como é que nós damos prioridade? Escolhendo a salvação. Deus te escolheu para salvar, é por isso que você está aqui. Você precisa também escolher a salvação. Para quê? Habitar, uma palavra, verbo, vou colocar assim, mas que nós conhecemos habitar. O sentido de habitar nós conhecemos. Mas traz para nós nessa noite também, né, um esclarecimento acerca de uma posição de definição. Nós olhamos na palavra, diversas referências, onde o servo ele diz assim: eu preferiria estar nos teus atos, a habitar nas terras da liberdade. A expressão do salmista diz assim: olha, aquele que vai tomar uma definição diante do Senhor, ele precisa habitar. A nossa posição diante de Deus é uma posição de definição. Nós queremos viver com Ele. Habitar é vida de relacionamento com o Senhor. Nós não somos meros espectadores da palavra, né, ou ouvintes de um domingo. Nós escolhemos habitar na presença do Senhor e fazer do nosso coração a habitação dele também. Essa decisão é uma decisão que nós tomamos todos os dias, sabia? Vou dizer uma coisa aos irmãos aqui: todos os dias nós precisamos tomar essa decisão. Salvação não é um rótulo que você coloca no braço e diz assim: agora eu sou salvo. Salvação é resultado de uma operação de Deus com o nome que se define. O Salmo continua crescendo detalhe aqui, diz assim: o que habita no esconderijo, eu até comentava isso. O esconderijo não é um lugar que todo mundo sabe onde fica, senão o nome não é esconderijo, não é verdade? Vou dar outro nome. Se é esconderijo, é necessário encontrar. Só que nós temos um no nosso meio que é um revelador dos segredos, que é o Espírito Santo, que tem revelado à igreja onde Jesus está. Aleluia! Ele me revela. Não estamos dizendo com isso: olha, o Senhor só está na igreja de Maranata.
mas nós podemos dizer com fé e ousadia que nós podemos sentir a presença do Senhor no nosso meio. O Espírito Santo tocou os nossos corações nessa noite, Ele nos trouxe a sua casa, e hoje nós podemos dizer assim: olha, o Altíssimo, Ele está presente no nosso meio, nós podemos sentir a sua presença. Quem foi que fez isso em nós? O Espírito Santo. Ele é o revelador do esconderijo. Então, o mundo não encontra de qualquer forma. Você encontra nos nossos dias as pessoas falando muita coisa sobre o Evangelho, dizendo que sabem, que conhecem. E o nosso comentário aqui não tem interesse em citar demeritoriamente ninguém, mas nós precisamos reforçar o seguinte: para encontrar o abrigo em Jesus é necessário que o Espírito Santo revele. Isso não se dá pela razão, não se dá pela força do pensamento, se dá pela graça. Porque o Senhor se revelou a nós, porque Ele quis e porque nós quisemos ouvir. Você entendeu? Porque nós quisemos ouvir. Há um mundo que não quer ouvir, por isso não sabe onde está. Ah, pastor, simples assim, simples assim. Não é porque há em nós algo especial, mas é porque nós desejamos de todo o nosso coração ouvir a voz do Senhor. Aí o Espírito Santo fala, Ele revela. Quer ver o exemplo disso? Às vezes você está cantando no culto, e o Senhor te desperta para uma expressão do louvor que traduz a história da sua vida. O que está acontecendo ali? O Espírito Santo está te revelando a pessoa de Jesus naquele dia para te abençoar. Nós cantamos assim, ó: encontrei um grande amor, diz assim, ó, o amor que sara a dor. Quem aqui já teve a experiência de ser sarado pelo amor de Jesus? Quem já teve essa experiência? Você chegar às vezes na igreja entristecido por uma circunstância e o amor de Jesus tocar a sua alma e você dizer assim: hoje o Senhor me sarou, eu estou saindo daqui em paz, hoje eu estou saindo daqui alegre. Então o que aconteceu ali? O Espírito Santo, através do louvor, te revelou a pessoa de Jesus. Essa é a nossa experiência como povo. Não é uma religião, é uma vida de relacionamento. A expressão do Salmo diz assim: a sombra do Onipotente descansará. Sombra, para nós, é refrigério, descanso. Nós começamos essa meditação falando de luta, de prova, de batalha, de luta, de crise. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque em Jesus nós temos o descanso. O Senhor tem sido a nossa sombra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, até o comentário que o irmão fazia, quando nós orávamos no culto, dizia o seguinte, que a sombra do Onipotente, ela está dentro do esconderijo. Para você desfrutar da sombra, você tem que estar vivendo a vida no esconderijo. Vou fazer uma pergunta aos irmãos para concluir aqui essa meditação. O que é o esconderijo do Altíssimo? Isso é muito difícil, né? E o esconderijo do Altíssimo? Falamos um monte de coisa. O que é o esconderijo do Altíssimo? É Jesus. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar com a estrutura de madeira, de tijolos. O esconderijo do Altíssimo é Jesus. Como Jesus está presente nessa noite, nós nessa noite estamos abrigados, escondidos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos desfrutando da sua ação. Jesus é o esconderijo para a nossa alma. E nessa noite ele está disponível para você. Porque o Senhor te trouxe até aqui. Qual que é o resultado de você habitar no esconderijo? É o descanso. Descanso para a alma. Descanso para a alma. O Senhor mostrava no dom espiritual, está conosco um homem que veio para o culto. Ele tem as suas prioridades elencadas, os assuntos que ele precisa resolver. Mas o Senhor mostrava que Jesus na vida dele não vinha sendo prioridade. E por causa disso ele estava sofrendo. Mas nessa noite o Senhor fazia entender que ele precisava dar prioridade ao Senhor. Quando ele fazia isso, o Senhor mostrava que o Senhor o abençoava profundamente no braço de Deus. Nós temos muitas necessidades enquanto nós estamos aqui. Hoje, nós desfrutamos da sombra do Onipotente aqui na igreja do Alecrim. Aleluia. Mas haverá um dia, queridos, breve,
em que nós desfrutaremos do refrigério da eternidade. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa prioridade. Jesus é a nossa prioridade. O Senhor mostrava uma irmã, o Senhor colocava diante dela um recurso para que ela não se esfriasse espiritualmente. Ela conhecia o recurso, mas ela tentava adaptar. O Senhor dava um recurso a ela, ela tentava dar um jeitinho para fazer de outra forma, para ficar mais atrativo, para ficar aparentemente melhor, porque nisso ela perdia a bênção. Qual que é o nosso recurso nos tempos que nós estamos vivendo? Jesus. Sem adaptações humanas, sem jeitinhos, sem atalhos, Jesus vivo, revelado, dirigindo a vida do seu povo. É o nosso escolhido. Não queremos alterar nada disso. Ah não, eu quero servir o Senhor, mas só se for assim. Eu quero fazer, mas só se for desse jeito. Me lembro quando eu entrei a primeira vez para as nossas igrejas, tudo terminando. E eu tinha um problema sério com o negócio de cantinho, nos lugares outros que eu frequentei. Eu disse, se eu entrar naquela igreja e alguém falar de cantinho, eu nunca mais volto. Não, eu quero parar. Bravo, nunca mais eu volto lá. É uma preocupação. O homem é assim, cheio de argumentos. Nem conhece o Senhor, mas já sabe que eu quero que seja assim. Se eu for lá me pedir isso, eu vou fazer desse jeito. Se eu for lá e alguém falar comigo, eu vou tratar dessa forma. Mas o Jesus que nós conhecemos, anunciamos, pregamos, e que se revelou a mim naquela ocasião, não dependia de nada disso para operar. Não dependia de adaptação nenhuma. Nós aqui entendemos o quanto era necessário que Ele dirigisse a nossa vida, que nós nos adequássemos ao seu projeto. Porque o projeto que Deus tem é um só, viu? Tem outro não, um só. O nome do projeto é salvação. Não adianta você mexer, ajustar. Não, eu vou fazer desse jeito. Ó. Nós vivemos um tempo que você tem milhares de segmentos, de denominações que usam parte da Bíblia, fragmentos dela para fundamentarem as suas ações. Não é o nosso caso. Nós queremos viver a palavra de Deus como um projeto único de salvação, sem tentar adaptá-la da maneira que nós pensamos, mas colocando as nossas vidas dentro do projeto que o Senhor estabeleceu. Não é cartilha de igreja, não. Jesus dirigindo. Você quer entrar dentro do molde do Senhor, dentro do quadril, você quer caber dentro do quadril do Senhor, você precisa se deixar moldar. Senhor, está aqui a minha vida, eu estou à tua disposição, ajusta, Senhor, para se ajustar, acrescenta o que está faltando, tira o que está sobrando. É a nossa vida, não, Senhor. Nós fazemos isso todo dia. Qualquer um dos irmãos aqui enfrenta essa batalha todo dia. O esconderijo do Altíssimo é um lugar que cabe em você. Você precisa para isso despojar e deixar o Senhor cuidar. Despojar quando precisa. E deixar o Senhor dirigir os seus passos. Amém? Entendeu tudo? Louvado seja o Senhor. Se não dá louvor, vamos glorificar o Senhor. Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.